Se você quer realmente ser feliz, terá que ferir alguns egos no caminho, dos outros e o seu próprio. Eu sou o Luciano Júnior, e o ego, a definição de ego é que ego é a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. É como você se enxerga e quer que os outros te vejam. O ego não é você, portanto. O ego é uma imagem de você. Porém, muitas pessoas têm uma imagem distorcida de si próprias. Elas criam essa imagem, vão criando à medida que elas vão evoluindo na vida e vão criando uma imagem distorcidas de quem elas são. E isso cria vários problemas. Só que esses problemas, eles precisam ser enfrentados em algum momento da vida. Nós precisamos alinhar o nosso verdadeiro eu com o nosso ego. O ego, ele não é ruim. Ele é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. E muitos o tornam o seu mestre supremo. Por exemplo, a imagem que eu crio para você nos vídeos aqui de um sábio, de alguém que sabe das coisas, ela serve a um propósito, que é comunicar, mas comunicar de uma maneira que você aceite as minhas ideias. Mas ela não sou eu. Eu não sou o sábio que sabe tudo. Pelo contrário, eu sou sempre um eterno aprendiz. Mas em algum momento, esse meu ego, essa minha imagem que as pessoas têm de mim, precisa vir aqui na frente quando eu estou fazendo um vídeo, quando eu estou fazendo uma palestra, precisa vir aqui como uma imagem de mestre, que sabe de alguma coisa e está mostrando às pessoas. Mas esse não sou eu. Esse é um parte do meu ego. Ele é o ego sendo um servo de um propósito maior, que é levar conhecimento para as pessoas. E isso acontece também com as outras pessoas. Elas criam um ego para alimentar alguns propósitos delas. Mas muitas vezes esse ego, a maneira como ele é criado, ele acaba impedindo essas pessoas de crescerem, de verem a vida como elas são. Portanto, se nós queremos mudar o mundo, vamos precisar machucar alguns egos. Vamos ter que ferir essa imagem que as pessoas têm de si mesma e a própria nossa imagem que nós temos de nós mesmos, para que a gente possa servir um propósito maior. Só que a gente pode fazer isso de maneira errada ou da melhor maneira. Mas de todo jeito, nós precisamos fazer e precisamos tomar uma atitude, ferindo alguns egos, quebrando, destruindo algumas imagens criadas há muito tempo, que estão ali, impedindo algumas pessoas de crescerem. Vamos supor que você encontre alguém que se acha. É uma pessoa que se acha, que ela acha top, que ela é top, o ego dela criou essa imagem de superioridade. Você pode chegar para ela e dizer, besta, você se acha a última bolacha do pacote, seu idiota, e um monte de palavrão que você pode dizer, seu maluco, isso não presta, não funciona. Ou você pode chegar para essa mesma pessoa, que se acha, que tem essa imagem autoelevada dela, que se acha tudo isso que vem e dizer para ela, olha, eu acho que você precisa começar a se colocar no lugar do outro. E permitir que as pessoas possam se aproximar de você e possam ajudar você a crescer, a se desenvolver e até mesmo mostrar um pouco das suas falhas, porque todos nós somos imperfeitos. Isso é você ferindo o ego dessa pessoa, você destruindo essa imagem de se achar, mas de uma maneira mais suave, mais sutil. Em todas as duas situações, nós ferimos um ego. A imagem que o outro tem de si. Nós precisamos dizer, olha, baixa tua bola, mas de uma outra maneira. Mas num caso, nós fizemos de uma maneira que, com certeza, ela vai ficar com raiva, vai brigar, não dizer bem assim, e vai ficar com o ego ferido, mas ao mesmo tempo vai ficar muito brava com você. Em outro, vai parecer que você só quer ajudá-la. E no fundo, da maneira que você falar, você só quer ajudar. Uma ajuda sincera. E isso precisa ser uma constante na sua vida. Você precisa dominar a linguagem. Dominar a linguagem das palavras para poder fazer isso que eu acabei de te mostrar. Mas para fazer isso de uma maneira automática. Mas isso requer que você se domine. Requer que você primeiro quebre os egos. Entenda que o ego é seu servo, não seu mestre. Que o ego é uma imagem criada de você, mas não é você. É preciso então ferir alguns egos no caminho, o seu próprio, para que o mundo se torne um lugar melhor com a sua presença. Para que o mundo saia, para quando você desaparecer desse mundo, se é que você vai desaparecer e não se transformar, mas para que o mundo saia melhor do que quando você entrou, para que a sua presença, por mais, vamos dizer assim, insignificante que você possa ser, que na verdade nenhum de nós é insignificante, mas que o mundo saia um local melhor. Todos nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. Cabe a gente influenciar da melhor maneira.
Mas cuidado ao fazer isso. Cuidado ao ferir o ego das pessoas, ao demonstrar que a imagem delas, demonstrar que elas não são o ego ou essa imagem, demonstrar que elas não precisam se preocupar com o que os outros pensam dela. Cuidado ao executar isso. Algumas pessoas podem começar a endeusar você pelo seu poder com a comunicação. E você pode acabar criando a ideia de que é um sábio. E esse sábio, esse ego, passar a ser o seu mestre. Então, o ego que mais uma vez precisa ser ferido é o seu. Isso é muito comum com as pessoas que começam a entrar no desenvolvimento pessoal. Elas entram, elas se desenvolvem, elas ficam poderosas. E as pessoas começam a perceber que elas ficam poderosas. E essa é a ruína delas. Porque elas passam ou não entendem que aquele poder é uma imagem, é um ego, não é elas. Aquela imagem é algo que ela criou e serve a um propósito. No meu caso, serve ao propósito de levar comunicação para outras pessoas. Mas isso não sou eu. Isso é parte do meu ego. É um ego, é uma das imagens que eu tenho sobre mim. Lembre-se, o ego é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Deixe que o seu eu verdadeiro seja o mestre da sua vida, o capitão da sua alma. Faça com que os outros entendam que essa mensagem, entendam as nuances dessa mensagem. Mas para isso, você vai ter que ferir o ego delas. Vai ter que mostrar para elas que, olha, essa imagem que você tem de você, ela é irreal. Essa imagem que você tem de você tem prejudicado você. Ficar com essa imagem de eu sou foda e o outro é mais baixo, isso fere você. Isso causa problema, isso gera ansiedade, isso causa transtornos físicos, isso traz doenças dentro de você. Você querer ficar sempre bonitão para que os outros vejam, olha como você é bonitão, ou as mulheres, olha como ela está arrumada, porque você sente que se não você tiver aquilo, sua autoestima vai estar lá baixa. Isso acaba destruindo você. Você precisa ferir esse seu ego. Essa pessoa que acha que a imagem é mais importante do que o eu verdadeiro. O eu verdadeiro teu é tão bonito como aquela árvore que está ali, como toda a natureza, como tudo que simplesmente é. O seu ego pode ser usado sim. Não abomine o ego. Ele pode e deve ser usado. Mas ele deve ser usado como um servo. Não como mestre. Você terá que ferir alguns egos. Mas essas pessoas, com o tempo, elas vão te agradecer por isso. Porque você mostrou a elas que elas podiam ser muito mais. Quando elas abandonassem, quando elas deixassem de estar presas àquele ego e percebessem que elas podiam ser muito mais do que simplesmente aquela pessoa ali. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, compartilhe. Para que mais e mais pessoas saibam que elas não são o nosso ego. E que elas podem, que você deve feri-las. Para que a vida seja muito melhor. Dê o joinha também, o curtir nesse vídeo e me segue para que você veja mais conteúdos que eu tenho para apresentar para você. Muito obrigado. Até a próxima. Com muitos conteúdos que vão estar aqui, que vão ser mostrados a você por uma parte do meu ego que serve a um propósito, de levar conhecimento para mais e mais pessoas. Mas esse ser sábio, que sabe o que está falando, ele é uma imagem. Ele não sou eu. O meu eu está muito mais. O meu eu é o mestre da minha vida, o capitão da minha alma. E isso faz toda a diferença. Agora sim, até a próxima.